Afinal, quem é o Ken? O eterno coadjuvante da boneca Barbie parece ter muito a dizer sobre o estado atual dos homens. Então eu separei 5 cenas que ajudam a gente a elaborar um pouco mais do Ken como sujeito, e não só como acessório. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Um aviso, tem spoiler pela frente. Herói, vilão, incel, líder, guerreiro, praia. Mas parece que a maior tragédia do Ken é ser um coração de plástico. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend-boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Na cena em que o Ken tenta passar a noite com a Barbie, ela pergunta pra quê, e ele diz que não sabe muito bem. Em outra cena, ele também descreve que ele tem sentimentos que ele não consegue explicar, mas são sentimentos que deixam ele louco. Aqui a gente tá tendo algumas pistas de como esse sujeito tem muita dificuldade de se acessar, que é um drama bastante presente pro homem contemporâneo, mas também pro homem clássico. A ausência de uma linguagem pra falar de si. Solidão não é necessariamente uma questão de gênero, mas o que a gente vem acompanhando é que muitos homens têm tido uma específica dificuldade de formar laços. De forma geral, muitos homens não conseguem explorar o seu mundo interno e elaborar suas angústias. Parece que o imperativo não é só homem não chora, mas também homem não fala. Como resultado, o que a gente vai ter? Gerações e gerações de homens que usam a violência como linguagem. A síntese desse sujeito vem lá pro final, quando ele diz pra Barbie, eu não sei o que eu sou sem você. Qual que é a queixa que a gente tá escutando embaixo disso? Eu quero ser olhado por você. Tem muita coisa aqui pra gente desempacotar. Primeiro, essa posição muito frequente no contemporâneo de homens que constroem essa imagem perfeita do provedor vencedor, mas que no fundo não fazem a menor ideia do que são. Tem muito pouco contato com o seu mundo interior. E aí vão se colocar nessa posição de objeto. Então aqui a gente tem uma outra questão central do nosso tempo, que é homens também demandam essa posição de objeto. Só que aí o que acontece quando esse déficit de reconhecimento se escancara? Os Kens vão montar esse teatro neurótico muito fálico de ser poderoso e potente, e de oscilar entre essa posição de ser amado e ser temido. No final das contas, é uma posição bastante infantilizante para os homens, porque é como se eles montassem ou remontassem todo o patriarcado e toda a opressão às mulheres porque eles não são suficientemente amados por elas e porque eles gostam bastante de cavalos, eu acho. Arriscando um diagnóstico pro nosso garoto interrompido, parece que o conflito desse sujeito tá no campo da histeria. O Ken representa muito bem o homem que não consegue falar de si sem falar do outro e que passa incontáveis horas especulando sobre o que o outro fala dele. Daí, nessa dança bem atrapalhada, esse sujeito vai obrigando o ambiente e o outro a falarem só dele, centro das atenções. Esse é o espetáculo histérico. E de certa forma ele consegue, porque grande parte da história gira em torno do que o Ken produz. Tem muitas análises interessantes sobre como é meio estranho e até bem deprimente que a história sobre um grande mito feminino acabe se reduzindo a uma trama de um homem. O que a gente tá vendo? Como a dificuldade de lidar com os conflitos psíquicos faz com que alguns sujeitos acabem se expondo de uma forma muito estranha, um pouco ridícula e bastante histriônica. É uma posição que gera muito sofrimento tanto para o sujeito quanto para o outro. A loucura histérica muitas vezes acaba flertando até com a insubordinação da lei e com as consequências que isso vai produzir nesse meio. A gente tá vendo como a dificuldade de se acessar, de falar sobre si, de estabelecer laços com o outro, faz com que o Ken monte um verdadeiro espetáculo histérico, que no final das contas ele até diz eu sou apenas Ken, mas é como se ele estivesse dizendo na verdade falem apenas do Ken. Olha que interessante, falem de mim, mas não necessariamente eu consigo falar e dizer sobre mim. Eu penso que é um pouco triste que o desfecho da Barbie é poder ser um sujeito desejante que banca a sua falta, enquanto pro Ken sobra um slogan: Enough ou Ken suficiente. A gente se despede do Ken sem a mais vaga ideia do que ele vai fazer com tudo que ele viveu. Com essa tormenta de romper com a herança patriarcal, sem saber ou sem conseguir formular a questão que tipo de homem eu quero ser. Ou indo mais longe, bancar uma grande pergunta que é o que é um homem. Eu não sei se tem transformação emocional aqui. O Ken não se torna humano, mas ele cresce. Pelo menos um pouco. Já que a gente tá falando tanto em slogans, talvez o do filme deixe pra gente uma pista interessante. Ela é tudo. Ele é apenas Ken. Ser apenas Ken talvez seja tentar inaugurar um modo de existência em que se banca a insuficiência, em que se tolera a falta, em que se encara o mal-estar. Talvez essa rota seja mais interessante do que a armadilha narcísica de ter que ser perfeito, de ter que ser tudo, de ter que ser sempre forte. Como escreveu o Paul Preciado, a revolução atua através da fragilidade. Nesse sentido, talvez melhor ser suficientemente faltante e suficientemente frágil. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando e elaborando as nossas fragilidades. Afinal, são elas que nos tornam quem a gente é. Até mais.